Olá pessoal, conforme eu havia comentado com vocês na nossa aula sobre termodinâmica, a segunda parte da nossa aula dessa semana vai ser a respeito de transporte de solutos. E eu coloquei esse tema junto com o tema de termodinâmica porque eles estão intimamente ligados. Aquelas questões que vocês com certeza viram lá no ensino médio falando sobre transporte ativo, passivo, difusão simples, difusão facilitada, essas questões elas estão muito ligadas às leis da termodinâmica e a gente vai entender isso um pouquinho hoje. Bom, primeira questão já começo abordando os conceitos de transporte ativo e transporte passivo. Talvez vocês lembrem lá do ensino médio de vocês, né? Transporte passivo sendo aquele que não gasta energia e o transporte ativo sendo aquele que envolve gasto de energia. Mas por que isso acontece? Vocês devem lembrar, e se não lembrarem, bom, né, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso agora. O transporte ativo, ele vai gastar, o transporte passivo ele não gasta energia porque ele se dá a favor daquilo que a gente chama de gradiente de concentração, ao passo que o transporte ativo se dá contra o gradiente de concentração. Ou seja, no transporte passivo, nós estamos colocando uma coisa que está mais concentrada num lugar para onde ele está menos concentrado, a fim de equilibrar as concentrações. Tá? Então pensem em um meio dentro da célula e fora da célula. Então eu tenho uma substância que está bem concentrada dentro da célula e está pouco concentrada fora da célula. Então esse transporte vai ocorrer naturalmente de dentro da célula, onde eu tenho grande quantidade de uma determinada substância, para fora da célula, onde ela se encontra em pequena concentração. No transporte ativo é o contrário. Eu tenho a célula já carregada com uma determinada substância, por exemplo, potássio, e eu estou colocando mais potássio ainda para dentro dessa célula. Então eu estou movendo de onde ela está menos concentrada para onde ela já está bastante concentrada. E por que isso vai envolver gasto de energia? Porque vocês vão lembrar lá da segunda lei da termodinâmica que nós discutimos, que é a lei da entropia, que diz que a tendência é que o universo ele está em desorganização. Então todos os sistemas estão em desorganização. Então a tendência é que a desorganização aumente em todos os sistemas. Então quando eu dei para vocês o exemplo de, ao fazer um café, vocês colocarem uma xícara de açúcar e deixar essa xícara de açúcar totalmente concentrada lá no fundo dessa colherzinha de açúcar, totalmente concentrada no fundo da xícara, o que vai acontecer? Quando essa xícara, né, com café, ela está com o açúcar concentrado lá no fundo, todo concentrado no fundo, se nós pensarmos no açúcar, ele está no máximo de organização dele, porque ele está todo concentrado em um único lugar. Então ali vocês têm o máximo de energia do açúcar contido em um único lugar, porque todas as moléculas estão muito próximas umas das outras. Então nós temos uma grande concentração de energia ali e de organização, ok? Então, quando vocês deixam o açúcar ali parado, com o passar do tempo ele vai se dissolvendo dentro do café e vai se espalhando o máximo possível dentro do café. Até que ele esteja todo espalhado de forma homogênea, uniforme, dentro da xícara de café. A tendência que as pessoas têm de que, ao imaginar que todo o açúcar espalhado dentro daquela xícara de café é o auge da organização, porque ele está todo uniformemente espalhado dentro do café. Mas não, o auge da organização e também da concentração de energia, quando nós estamos falando de uma determinada substância, é quando ela está bem concentrada, quando ela está tudo num ponto só. Aí nós temos todas as moléculas muito próximas e nós temos, portanto, o máximo de organização e o máximo de energia. Quando o açúcar está todo espalhado na xícara de café de vocês, todas as moléculas estão distantes umas das outras. E aí nós temos a energia toda espalhada e a organização toda desfeita. Então, aí nós temos o auge da desorganização. Como no universo todos os sistemas tendem a essa desorganização, se dentro da célula eu tenho um monte de potássio, fora da célula eu tenho pouco potássio, e a minha membrana ela é permeável ao potássio, a tendência é que o potássio saia de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado, ou seja, fora da célula. Por quê? A tendência é a desorganização. É equilibrar o meio externo com o interno, porque aí eu vou ter o máximo da desorganização no meu sistema. Quanto mais juntinhas estão as moléculas, mais organizadas elas estão. Como esse evento ele é
fisicamente guiado, e isso é uma lei do universo, ela ocorre em todos os lugares do universo que se tenha conhecimento, a gente vai ter esse transporte acontecendo naturalmente, e por isso ele não vai envolver gasto de energia. Agora, se eu resolvo burlar as leis da termodinâmica, que são leis universais, e transportar um elemento de onde ele está menos concentrado para onde ele está mais concentrado, com certeza eu vou precisar gastar energia para isso. Deu para entender por que agora um transporte é ativo e o outro transporte é passivo? Como a termodinâmica faz as coisas ficarem mais claras? Bom, uma outra questão importante para a gente tratar quando está falando sobre transporte de solutos é o chamado potencial químico. E esse conceito vai aparecer quando a gente trabalhar semana que vem com relações hídricas, porque nós vamos falar sobre o potencial hídrico, que nada mais vai ser do que o potencial químico da água. Tá? O potencial químico de um dado soluto, seja potássio, seja sódio, seja cálcio, ele é dado pelo somatório do potencial de concentração, ou seja, o quanto daquele elemento eu tenho na minha solução, mais o potencial elétrico. E isso é o quê? Tem carga ou não tem carga? É positiva, é negativa, é mais forte, é mais fraca. E também a pressão hidrostática. Essa questão da pressão hidrostática está particularmente envolvida em sistemas não biológicos, porque dentro da célula a gente costuma não considerar muito a questão da pressão hidrostática, porque costuma ser constante, exceto se a gente estiver falando sobre uma célula desidratada em uma planta que está próxima do ponto de murcha. Tá? Aí a gente está falando em pressão hidrostática e ela vai adquirir importância. Mas quando eu quero calcular, né, essa questão do potencial químico, o principal componente envolvido vai ser o componente de concentração, tá bom? É onde eu tenho mais ou menos concentração de determinado elemento. Isso é que vai guiar o meu transporte. Então, eu tenho mais potássio dentro da célula do que fora, a tendência é que o potássio saia de dentro da célula e vá para fora, segundo a lei da termodinâmica. Tá? Agora, se eu tenho íons, ou seja, substâncias carregadas, eu tenho que considerar meu potencial elétrico. Porque o que vai acontecer? Eu posso ter, quando as moléculas estão carregadas, um movimento de moléculas contra o gradiente de concentração se as moléculas forem carregadas e eu aplicar uma corrente elétrica entre os dois compartimentos. Então, se eu tenho, por exemplo, dentro da célula, menos potássio do que eu tenho fora, potássio carregado positivamente, e eu colocar uma carga negativa dentro da minha célula, eu posso ter potássio, que é positivo, sendo encaminhado para dentro da célula que está carregada negativamente, a fim de equilibrar as cargas. Tá? Então, isso também deve ser considerado. Bom, agora vamos falar um pouquinho a respeito do transporte através de membranas, que é o assunto aqui, porque nós estamos trabalhando com fisiologia vegetal, portanto, células vegetais. Tá? Uma questão importante é que, quando eu estou trabalhando com entrada ou saída de íons de dentro de uma célula, né, para fora ou de fora da célula para dentro dela, esse transporte vai ocorrer através de membranas. E as membranas, obviamente, vão ser uma barreira. Pode ser uma barreira bastante impermeável para um determinado elemento ou pouco impermeável para um determinado elemento. Mas mesmo que ela seja muito permeável para um elemento, é óbvio que ela é uma barreira. Então ela vai reduzir a velocidade de transporte de uma partícula. Tá? E isso aí vai fazer com que ocorra a redução da difusão e, por conseguinte, a ideia é a obtenção de um equilíbrio. Tá? Membranas diferentes vão ter permeabilidades diferentes. Isso vai depender da constituição da minha membrana. Vamos lembrar, né, que as membranas elas podem ter constituições distintas. Então, se eu estou falando de uma membrana biológica, eu tenho uma determinada constituição. Se eu estou falando de uma membrana artificial, vai ter uma outra constituição. E dependendo do que são os elementos que constituem essa membrana, ela vai se tornar mais ou menos permeável. Tá? E o que é a permeabilidade? É a medida da difusão de uma partícula pela membrana. Tá? Então, à medida que passa uma determinada substância, sódio, passa muito fácil, muito rapidamente pela membrana, então eu tenho uma membrana bem permeável ao sódio. Se o potássio passa devagar, eu tenho uma membrana que tem menor permeabilidade ao potássio. Tá? Isso aí vai ser calculado de que forma? Pela taxa que um determinado elemento se difunde pela membrana. Então, se eu tenho uma concentração conhecida do elemento dentro da célula no início do meu experimento e uma concentração conhecida desse elemento fora da célula no início do meu experimento, ao finalizar o experimento, eu faço as medidas novamente. E aí eu vejo quais elementos penetraram mais e quais elementos penetraram menos. E aí eu fico sabendo, a minha membrana é mais permeável ao potássio porque entrou mais potássio ou saiu mais potássio. Tá? Então a diferença de concentração
entre o meio externo e interno foi maior para o potássio do que foi para o sódio. Ou seja, minha membrana é mais permeável ao potássio do que é permeável ao sódio. Tá? Então, por exemplo, essa questão do potencial de difusão, ela está ligada à questão de concentração e também ligada à questão da carga que vai ter na substância. Então, vamos pensar. Cloreto de potássio, tá? Potássio é carregado positivamente, né? Quando a gente for quebrar ali o cloreto de potássio, a solução de cloreto de potássio, e ocorrer a dissociação entre o cloreto e o potássio fica com uma carga positiva, tá? Então, o potássio ele já apresenta, por natureza, uma maior capacidade de difusão por membranas biológicas, tá? Isso vai fazer com que eu vou ter a passagem mais rápida de potássio pela minha membrana, tá? Então, o potássio circula melhor que o cloro pela minha membrana. Isso vai fazer com que ocorra o quê? Um desbalanço de cargas. O meu potássio é carregado positivamente, não é? Então, à medida que o potássio vai passando de dentro para fora, por exemplo, da célula, eu vou ficando com um somatório de cargas positivas do lado de fora da célula. Então, o potássio está saindo da célula e ele é carregado positivamente, e eu começo a ficar com bastante substância, no caso o potássio, com carga positiva do lado de fora da célula. Por conseguinte, a minha célula, o meu meio ali, o meu meio externo, vai estar mais carregado positivamente do que o meu meio interno. Por quê? Óbvio, um íon positivo está saindo de dentro da célula. E eu estou ficando com ele cada vez menos concentrado dentro da célula, cada vez mais concentrado fora da célula. A tendência é que eu fique com uma carga mais positiva fora da célula do que dentro da célula. Isso vai fazer com que ocorra a criação desse potencial eletroquímico, ou seja, eu tenho o meio intracelular fica mais negativo porque fora da célula eu estou cheio de cargas positivas. E isso vai fazer com que esse potencial eletroquímico que se cria da diferença das cargas do meio de fora para o meio de dentro acabe desacelerando a velocidade com que o potássio vai sair de dentro da célula. Então o potássio ele não vai sair, muitas vezes ele não vai parar de sair de dentro da célula porque ele ficou muito concentrado do lado de fora. Ele vai parar de sair de dentro da célula porque se criou um potencial eletroquímico, ou seja, um potencial elétrico. Ou seja, mais cargas negativas de um lado, mais cargas positivas do outro. Desbalanço entre cargas ocorre o quê? Se eu já estou com muita carga positiva do lado de fora, eu vou começar a diminuir a velocidade que a carga de positiva sai dentro da célula para o lado de fora. E aí acaba que os elementos começam a se difundir em taxas iguais, tanto quanto sai de dentro da célula, quanto entra na célula, a fim de equilibrar as cargas. Então, vamos supor que, por exemplo, a membrana ela seja permeável somente ao potássio e não ao cloro, por exemplo, que ficou negativo e que equilibrou depois de um tempo aquela reação de diferença de potencial elétrico, né? Positivo e negativo de um lado e de outro. Né? Se eu tenho a membrana sendo permeável somente ao potássio, à medida que o potássio vai saindo, eu vou aumentando o potencial eletroquímico ao longo da membrana. Eu vou ficando com a minha membrana carregada do lado de fora com cargas positivas e carregada do lado de dentro com cargas negativas. E o que vai acontecer? Como se demonstra experimentalmente, essa mudança de potencial que ocorre através da membrana, ele vai exigir um número muito pequeno de íons. Então, dessa forma, o potencial que se cria através da membrana, ele vai anular o efeito do gradiente de concentração. Por quê, minha gente? Como ali disse na frase, ó, como demonstrado experimentalmente, a mudança do potencial pela membrana exige um número muito pequeno de íons, ou seja, eu posso atingir com poucos íons passando, poucos íons de potássio saindo de dentro da célula, eu posso interromper o processo de difusão do potássio de dentro da célula, mesmo sem ter atingido um equilíbrio de concentração. Por quê? O meu potencial elétrico impede a saída do potássio antes que ocorra a concentração das cargas, das concentrações. Tá? Então eu vou ter lá muito potássio do lado de dentro, carregado positivamente, começa a sair de dentro da célula para fora da célula e começa a carregar o ambiente de fora da célula positivamente. Vou criar uma diferença, porque fico com a célula muito carregada do lado de fora e pouco carregada, e carregada negativamente do lado de dentro. Essa pequena diferença já faz com que o potássio não consiga mais sair de dentro da célula. E aí eu tenho parada desse transporte, mesmo antes das concentrações se equilibrarem do lado de dentro e de fora. Deu para entender? Então, o chamado potencial de Nernst, que serve para a gente
observar essas diferenças, ele é baseado na diferença de concentração de um íon entre dois compartimentos, tá? E o que esse potencial nos diz? Que essa diferença ela é equilibrada pela diferença de potencial elétrico entre os compartimentos. Então não é somente a concentração de uma substância dentro de uma célula e em relação ao lado de fora que vai guiar o movimento até dos solutos até que ocorra o equilíbrio entre a concentração do lado de dentro e de fora. Esse equilíbrio pode não ser atingido porque ocorre a formação de um potencial elétrico antes. Tá? Bom, os transportes entre as membranas mostram que as membranas biológicas e as membranas artificiais elas vão ter similaridades com relação ao transporte que ocorre através delas, mas também vão ter algumas diferenças. Tá? As membranas, tanto as artificiais quanto as naturais, tá? As artificiais são constituídas apenas de fosfolipídios. Tá? Tanto as membranas artificiais quanto as naturais, elas têm permeabilidades similares a moléculas pequenas e polares, ou seja, substâncias pequenas e carregadas. Elas passam de um lado para o outro, mais ou menos na mesma taxa nas membranas biológicas e nas membranas artificiais feitas em laboratório para estudo. Tá? Agora, quando a gente trabalha com membranas biológicas, se encontra uma diferença muito grande em relação ao transporte de solutos com a membrana artificial, aquela que é feita só de fosfolipídios. E essa diferença se dá em moléculas grandes e polares. Tá? Elas vão ser as membranas biológicas elas vão ser mais permeáveis a íons, tá? E vão ser mais permeáveis também a moléculas grandes e polares. E por que isso vai acontecer? Porque nas membranas biológicas nós temos a presença de transportadores de substâncias de um lado para o outro, tanto para substâncias entrarem quanto para substâncias saírem, tá? Que são os chamados canais, os carregadores e as bombas. Essas proteínas elas ficam ou parcialmente ficam conectadas à membrana, embebidas dentro da membrana, ocupando metade da membrana, ou elas ficam inteiramente atravessando de um lado ao outro da membrana como um canal, né, que a gente vai ver daqui a pouco mais o exemplo. Tá? E essas membranas elas são tão importantes e tão específicas porque a célula, gente, para funcionar, ela precisa ter uma concentração específica de substâncias dentro dela e fora dela. Tá? A célula não é uma casa da mãe Joana. A célula ela vai ter potássio, vai ter cloro, vai ter cálcio, vai ter magnésio, vai ter uma série de substâncias, mas elas têm que estar em concentrações dentro de uma faixa específica para fazerem a célula funcionar. Caso exista muita entrada de uma determinada substância, vai ocorrer um desbalanço do funcionamento da célula. Caso uma substância esteja muito pouca quantidade, funções celulares não vão poder acontecer. E aí ocorre, né, dificuldades metabólicas. Então é necessário que essas substâncias estejam em concentrações específicas. E é por isso que é tão importante ter tantas proteínas que fazem a condução dessas substâncias de um lado para o outro, que é o caso dos transportadores. Isso é tão importante que quando se fez, por exemplo, a análise do genoma de Arabidopsis thaliana, que é a planta modelo para o estudo em vegetais, se encontrou que na Arabidopsis 7% do total do genoma servia exclusivamente para formar proteínas transportadoras de membrana. Então pensem bem, 7% de todo o genoma de Arabidopsis thaliana é basicamente transportadores de membrana. Então é muita coisa e é muito importante para a planta esse tipo de substância. Vamos falar um pouquinho sobre esses transportadores agora. O primeiro tipo é o tipo canal. Tá? O canal é uma proteína integral de membrana, ou seja, ele atravessa a membrana de um lado ao outro, liga a parte de dentro da célula com a parte de fora, formando um verdadeiro tubo entre um lado e o outro. E ele é como se fosse uma espécie de poro, que é seletivo, obviamente, tá? Vai ter um canal para transporte de uma substância, vai ter um canal para transporte de outra substância, então nós vamos ter um canal para transporte de sódio, um canal para transporte de potássio, outro canal que pode transportar, por exemplo, 2 íons, mas nunca muito mais que isso, tá? Esse transporte através dos íons, dos canais, ele vai ser um transporte passivo de íons e de água, tá? Então existem canais que são chamados de aquaporinas, que são específicos para fazer o transporte da água. O que vai determinar a especificidade de um transportador como esse? O tamanho do canal, então,
o tubinho no meio, o furo do canal, digamos assim, por onde passam as substâncias, vai determinar o que vai passar para ali ou não. Então, uma substância, um canal que tem um furo mais estreito para passagem, por exemplo, de potássio, não vai permitir a passagem de uma molécula de açúcar complexa como uma glicose, que é uma molécula muito maior. Tá? E outra coisa é a natureza das cargas da superfície interna. Então, dentro do revestimento do cano por onde passam as substâncias de um lado para o outro, existem moléculas carregadas, né, que fazem parte da estrutura do canal, carregadas ou positivamente ou negativamente. No canal que é carregado positivamente, vão passar substâncias negativas. No canal que é carregado negativamente, vão passar substâncias positivas, tá? Então, isso aqui é o canal, tá? O canal fica aberto quando o canal fica fechado, quando não precisa passar de uma determinada substância, e o canal fica aberto, permitindo a passagem de determinado íon quando ele é necessário, tá? Ou quando não é necessário, no caso de canais que vão servir para saída das substâncias. É importante também salientar que nós temos canais que servem para saída de uma substância e canais que servem para entrada. Então não são os mesmos canais necessariamente. Por que isso? Porque se eu preciso que entre potássio rapidamente dentro da minha célula para fazer uma determinada função, eu não posso abrir um canal que vai permitir que o potássio que eu tenho lá dentro já saia também. Então eu vou abrir os canais de entrada de potássio, ao passo que os de saída de potássio ficam fechados. Tá? Essa é a função de ter canais de entrada e de saída. Tá? Quando os canais eles estão abertos, eles permitem a passagem de muito material. Então é muito rápido, são milhões de íons por segundo que passam de um lado para o outro. E aí ele vai dar respostas muito rápidas dentro da célula. Tá? Só que tem uma questão, esses canais eles não estão sempre abertos. E a gente vai ter a estrutura de uma espécie de porta para esse canal que vai fazer com que ele fique fechado quase todo o tempo, e ele vai estar aberto quando é necessário que uma determinada substância entre ou saia da célula. Quem que vai fazer com que esse canal abra? Respostas, né, ambientais que vão promover mecanismos fisiológicos de abertura, como por exemplo a mudança da voltagem da membrana, né, a secreção de um hormônio, a presença de luz, tá? Isso vai fazer com que o canal abra ou feche. Os carregadores, por sua vez, vão ser proteínas diferentes um pouco. Tá? Elas não são integrais, ou seja, elas não vão de um lado ao outro da membrana plasmática, elas ficam ou dentro ou fora. E aí eles vão fazer uma função interessante que é carregar os íons e carregar outras substâncias orgânicas, mas essas substâncias elas vão ter que se ligar aos sítios específicos dentro desse transportador, desse carregador. Ele não tem um poro no meio que permite a passagem de um lado para o outro. É como se fosse uma enzima. Ele funciona basicamente num esquema de enzima. Se liga a substância, né, para transporte no sítio específico, tipo chave fechadura, né? Então ali tem um sítio no formato do potássio, tá? Da molécula de potássio, da estrutura tridimensional da molécula de potássio, ou de sacarose, por exemplo. Essa substância se liga no sítio ativo, tá? Vou mostrar para vocês aqui a imagem, ó. A glicose aqui, por exemplo, ela se liga no sítio ativo aqui, ó, desse transportador, tá bom? E aqui ocorre a ligação. É específico para a glicose? Sim. Consegue se ligar a frutose ali? Não. É para a glicose, é um transportador de glicose, por exemplo. Então, ele tem um formato específico para que a molécula de glicose se ligue ali. Quando ele se liga aqui, a molécula de glicose se liga aqui, ocorre uma transformação no carregador. O carregador se reformula e aí ele se abre para o lado de dentro da célula, fazendo a passagem da substância para o lado de dentro da célula. Quando se desliga a molécula de glicose, ele volta ao formato inicial e se abre para o lado de fora da célula. Então esse transportador serve para colocar glicose para dentro da célula, não para fora. Tá? E ele é baseado na mudança de formato que ocorre rapidamente quando a glicose se liga no sítio ativo desse transportador. Mesmo sendo algo muito rápido, tá? Ele vai requerer uma mudança de conformação de uma proteína. Não é como um tubo que abre a porteira e passa íon correndo de um lado para o outro. Ele precisa ter uma mudança de conformação. Então, ao invés de transportar milhões de íons por segundo, ele vai transportar em torno de 100 a 1000 íons por segundo. Bem menor a concentração. Tá? Por sua vez, as bombas vão ser carregadores que vão fazer o transporte ativo de energia. Até aqui eu falei o quê? Canal é difusão, tá? Carregadores pode ser difusão facilitada e as bombas vão ser transporte ativo, tá? Então,
para que a bomba funcione tem gasto de energia, então tem que ocorrer uma reação acoplada que ceda energia para a bomba funcionar. Tá? Essa reação pode ser a quebra do ATP, pode ser uma reação de oxidação, redução, ou pode ser, por exemplo, absorção de luz. Tem que vir energia de algum lugar. Tá? As bombas, elas, por sua vez, elas vão realizar um transporte que pode ser eletrogênico ou eletroneutro. Como é que funciona isso? Por exemplo, se eu tenho uma bomba de sódio e potássio, tá? Uma bomba que produz ATP a partir da movimentação de sódio e potássio. Então ela é chamada de bomba de ATPase, de produção de ATP, sódio e potássio. Tá? Então, sódio, potássio, ATPase. Para cada 3 sódios que são bombeados para fora, essa bomba coloca 2 potássios para dentro. São 2 substâncias com a mesma carga elétrica. São as 2 positivas. Só que observe uma coisa. Para cada 3 positivos que essa bomba joga para fora, ela bota de volta para dentro da célula só 2 positivos. Com o passar do tempo no funcionamento dessa bomba, o que vai acontecer? Eu vou ter uma diferença de cargas positivas do lado de fora para o lado de dentro. Se toda vez que a bomba funciona joga 3 positivos para fora e só bota 2 para dentro, fica faltando 1. Esse 1 que fica faltando vai, com o passar do tempo, gerar uma diferença de carga. O lado de fora da minha célula vai ficar mais positivo que o lado de dentro. E aí eu terei o quê? Formação de potencial eletroquímico. Então ela é uma bomba eletrogênica. Ela gera eletricidade. Tá? Potencial elétrico, no caso. Quando eu tenho uma bomba de próton, potássio, tá? Eu tenho 2 substâncias, né, carregadas positivamente, e para cada próton bombeado para fora, eu jogo um potássio para dentro. 1 para 1, eu equilibro as cargas, a bomba não gera potencial elétrico, é uma bomba eletroneutra. Tá? Esse é o chamado transporte ativo primário, onde uma reação específica, como por exemplo a quebra de um ATP, né, ou a formação de um potencial elétrico, ela gera a abertura de uma bomba para ocorrer o transporte ativo, gastando energia. Tá? Então esse é o transporte ativo primário. Tá? Quando eu tenho o transporte ativo secundário, eu não vou usar diretamente a energia de uma hidrólise de uma molécula, por exemplo, ou de luz, mas eu vou usar sim a energia armazenada. Tá? Que vai ser o quê? Um exemplo mais comum disso é o simporte e antiporte, que vai ser mediado pela força motriz de prótons ou pelo gradiente eletroquímico de prótons. Tá? O que quer dizer isso, minha gente? Por exemplo, quando eu tenho aqui esses 3 tipos de transporte. O primeiro deles aqui é o chamado uniporte, com esse Szinho aqui. Ó. Eu vou ter a passagem de uma substância de um lado para o outro e só. Tá? Quando eu tenho o simporte e o antiporte, eles são chamados de cotransportes. Por quê? Porque eu vou ter o transporte de 2 substâncias ao mesmo tempo. Aqui 2 podem ir para o mesmo lado, ou entrar ou sair. Quando elas vão para o mesmo lado, eu chamo isso aqui de simporte. Ou eu posso ter 2 substâncias sendo transportadas para direções inversas. Uma entra, outra sai ao mesmo tempo, quando abre o transportador. Aí eu tenho um caso de antiporte. O que quer dizer o transporte secundário? No caso do transporte secundário, por exemplo, eu vou ter ali o que eu disse, ó. Simporte e antiporte vai ser mediado pela força motriz de prótons ou gradiente eletroquímico de prótons. Nesse caso aqui, naquele primeiro exemplo, onde a minha bomba ela vai funcionar com a quebra de um ATP, tá? Então eu uso a energia de um ATP para quebrar o meu ATP. Essa energia liberada na quebra do ATP é usada para fazer o transporte de uma substância que está menos concentrada para o lado onde ela está mais concentrada. Tá? Isso aí é uma forma de fazer esse transporte, que é a forma de transporte ativo primário. Só que vocês perceberam que quando eu estou trabalhando com bombas, no caso aquela bomba ali que transporta o potássio, né, e o sódio de um lado para o outro, quebrando ATP, eu acabo gerando o que, gente, de um lado para o outro quando eu tenho uma bomba eletrogênica? Eu acabo gerando diferença de potencial eletroquímico. Né? Então, um lado fica mais carregado do que o outro lado. Tá? Vamos supor, então, que eu tenho um monte de prótons, tá? Prótons ou outra substância carregada positivamente que ficou do lado de fora da minha célula. Tá? E aí, eu quero mandar uma substância para dentro da minha célula, contra o gradiente de concentração dela. O que eu vou fazer nesse caso?
Vamos lembrar que quando eu tenho diferença de cargas de um lado para o outro da célula, através da membrana, eu tenho energia potencial. Tendo energia potencial, à medida que eu transporto a minha substância de fora da célula, esse potássio está muito concentrado lá do lado de fora, com muita carga positiva. Quando eu transporto parte desse potássio para dentro da minha célula, eu vou ter o quê? Essa diferença de potencial vai diminuir, não é verdade? E a energia potencial que eu tenho contida nessa diferença de potencial eletroquímico também vai diminuir. Só que, primeira lei da termodinâmica, eu não crio nem destruo energia, eu apenas transformo. Então, o que vai acontecer com essa energia que está contida nessa diferença de cargas de um lado para o outro da minha membrana? Eu vou usar essa energia para fazer o transporte de uma substância por transporte ativo. Então, eu vou pegar um outro íon e acoplar esse transporte. Quando eu devolvo o potássio para dentro da célula, reduzindo a minha energia potencial pela diferença de cargas de um lado para o outro, eu pego junto uma outra molécula que está super concentrada lá dentro e carrego ela para dentro da célula contra o gradiente de concentração dela. Então aí eu não estou usando energia da quebra de um ATP, mas eu estou usando a energia proveniente da diferença de potencial elétrico que ocorre através da membrana, que veio lá do transporte ativo primário. Por isso que ele é o transporte ativo secundário, ok? Esse transporte por membranas, ele também pode ser medido a partir do ponto de vista do que a gente chama de cinética enzimática, que vocês viram lá com a Aline, tá? E não somente pelo potencial eletroquímico. Por quê? Porque o transportador, o carregador e a bomba de elétron, as bombas, elas vão funcionar conforme enzimas, porque elas necessitam que ocorra a ligação da substância ao carregador, o que não acontece no canal. Por isso que eu vou ter como se fosse exatamente uma enzima funcionando. E se ela funciona como uma enzima, acoplando, mudando de configuração, fazendo a função e desmudando de configuração de novo, isso aí é a mesma coisa que uma enzima faz. Então eu posso medir ela de acordo com a medida da cinética enzimática. Tá? Então as características cinéticas das taxas de transporte, elas vão poder ser utilizadas para eu dizer qual que é o transportador que está envolvido nesse caso aqui. É um carregador, é uma bomba, é um canal. Tá? E isso funciona da seguinte forma. A taxa máxima de transporte, tá? Que se a gente utilizar os termos lá da cinética enzimática, seria a velocidade máxima, que é a velocidade máxima com qual uma enzima transforma o produto num reagente, eu vou poder calcular isso aqui se eu fizer essa medida desse transporte, né? E se ele for mediado por carregadores. Porque a velocidade máxima ela não pode ser excedida, independente do quanto eu adiciono de concentração desse meu substrato. Tá? A velocidade, por quê? A velocidade máxima, ou a taxa máxima de transporte, ela é dada quando todos os sítios carregadores daquela substância estão ocupados, ou o volume de fluxo de íons pelo canal é máximo. Então assim, vamos pensar no carregador. Ele tem um sítio ativo. Quantos carregadores eu tenho na minha célula? Sei lá, 1000. Se eu tenho os 1000 ocupados ao mesmo tempo por 1000 substâncias que ele vai transportar, se eu tiver uma concentração, vamos supor, eu botei uma concentração X na minha solução onde a minha célula está lá boiando. Tá? Essa concentração é suficiente para fazer com que todos os carregadores fiquem ocupados transportando essa substância. Então eu tenho 1000 carregadores, os 1000 carregadores estão ocupados carregando aquelas substâncias o tempo todo para dentro da célula. Se eu colocar mais dessa substância no meio, eu vou conseguir aumentar a velocidade de transporte? Não. Por quê? Porque todos os carregadores estão ocupados já com a concentração anterior que eu tinha. Então, se eu botar mais açúcar ali, por exemplo, eu não consigo fazer com que mais açúcar seja carregado para dentro da célula, porque eu já estou com todos os meus carregadores trabalhando em velocidade máxima, todos sobrecarregados de trabalho. Eu só conseguiria fazer com que mais açúcar fosse transportado para dentro da célula se eu criasse novos carregadores, o que eu não vou conseguir fazer somente adicionando açúcar no meu meio, ok?